Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo pela manhã conversamos sobre os problemas e soluções para o nosso querido Rio de Janeiro, com reapresentação depois do programa Canal Livre ou a qualquer momento no nosso canal do YouTube, Band Rio. Hoje, nosso tema é o desenvolvimento do Estado. O que podemos esperar da economia do Estado do Rio de Janeiro depois das restrições que foram impostas pela pandemia do coronavírus? Agora, o governo está com as contas no azul. Melhor do que isso, com dinheiro em caixa e salários dos servidores em dia. Nosso entrevistado de hoje é o responsável por fazer essa fase de bonança se perpetuar, para além dos milhões recebidos na concessão da SEDAI. Vamos conversar com o secretário estadual de Desenvolvimento, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Fará. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gente do Rio, secretário Vinícius Fará. Prazer estar aqui, Mônica, uma honra participando do seu programa, um programa que tanto leva informações importantes para os cidadãos fluminenses e é sempre um prazer rever a amiga e estar aqui nesse momento como secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Mais uma vez, muito obrigada. Aliás, a sua pasta é Desenvolvimento, Energia e Relações Internacionais. Como é que você concilia tantas funções e tantas coisas numa pasta só? Primeiro, o governador me deu um presente, que é ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, que é justamente a pauta que eu sempre defendi como homem público. Você acompanhou um pouco a minha história, eu fui prefeito da cidade de Três Rios. O município de Três Rios foi o município que mais se desenvolveu no país, numa política agressiva de atração de empresas, gerando emprego e negócios no município. Então, quando eu pude concretizar e materializar o projeto de desenvolvimento de Três Rios, a gente acabou criando uma ferramenta moderna de desburocratização que foi que me levou ao mandato de deputado e que eu não tenho a menor dúvida que fez com que o governador me convidasse para essa pasta. Quando se tem paixão, quando se tem conhecimento do produto, eu acho que mesmo com vários e grandes desafios, a gente consegue entregar resultados. Mas eu queria saber, desenvolvimento, energia e relações internacionais. Por que juntar isso tudo numa pasta e como é que funciona isso, essa junção? Na verdade, o desenvolvimento, a gente está falando de toda a cadeia produtiva, Mônica, né? Desde o pequeno empreendedor até as gigantes multinacionais. Energia, porque o Rio de Janeiro é o polo, né, nacional da energia, seja do gás, do petróleo, né? Mais de 80% do petróleo produzido nesse país sai do Rio de Janeiro, 64%... Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. 64% do gás do país sai do Rio de Janeiro, então grande parte da economia do nosso estado, ela é dependente, né, do setor de energia. Então, não dá para se tratar de economia e desenvolvimento no Estado sem colocar dentro desse escopo o setor de gás, de óleo, de energia. E relações internacionais, o Rio é o palco e a vitrine do país, né? E quando a gente fala em desenvolvimento econômico, está claro o nosso desafio de atrair grandes grupos e grandes empresas do mundo inteiro. E a gente acaba fazendo esse papel, né, de buscar, a nível internacional, grandes investimentos em todos os setores. Então, na verdade, a junção ela é perfeita. É desenvolvimento, é energia e relações internacionais. Na primeira temporada do Gente do Rio, em julho do ano passado, eu entrevistei aqui o presidente da Alerj, o deputado André Siciliano. E ele disse que com a perspectiva do aumento de arrecadação, já com o aumento de arrecadação, dinheiro da SEDAI, tudo, o Rio de Janeiro ia ficar em céu de brigadeiro pelos próximos 5 anos. Só aumentar, não tinha nenhuma chance de ter problemas financeiros. O senhor concorda com a avaliação dele? Eu concordo plenamente. Isso, aliado à competência e a forma responsável com que o governador Cláudio Castro tem gerido o Estado nos últimos 16 meses, confirma essa previsão do presidente André Siciliano. Não adianta muito dinheiro, não adianta crescimento econômico nas mãos de quem não tem competência e seriedade para gerir isso. Acho que esse bom momento econômico do Estado,
com a grande oportunidade de uma gestão comandada pelo governador Cláudio Castro e com uma equipe comprometida, nos permite ter a tranquilidade que o Rio vive, sim, um dos seus melhores momentos de estabilidade econômica e com grandes e importantes projetos sendo entregues para o cidadão fluminense. Esse aumento da arrecadação, como é que está se dando? Porque a economia teve um período, teve que, né, muitas restrições, fechamentos, várias áreas com problema, cultura, turismo. E como é que está se dando? Como é que a arrecadação está aumentando desse jeito se a economia ainda não... A economia do Rio está no sentido inverso dessa realidade, Mônica. Eu não sei se você tem conhecimento, o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado da federação a recuperar já em setembro 100% dos postos de trabalho perdidos durante a pandemia. Isso eu ia perguntar. Depois foi um anúncio que tanto você quanto o governador Cláudio Castro tem feito bastante, tem batido bastante nessa tecla. Mas tem um detalhe que é fundamental e que responde com muita propriedade a sua pergunta. Nada acontece por acaso. Não existe o fator sorte. Existe competência, gestão, né, capacidade de entrega. E o que a gente está podendo comemorar hoje é fruto de uma gestão eficiente, moderna, comprometida, que ajustou as contas, que aumentou a arrecadação. Lógico, isso aí é uma divisão... Mas aumentou a arrecadação como? Que setor que está puxando? Um dos fatores preponderantes, até porque é a base da economia do Rio, é o petróleo. A gente ouve o aumento do barril de petróleo, né? Consequentemente, se aumenta o barril de petróleo, aumenta a participação dos royalties para a capital e para todos os municípios. Eu estava essa semana com o prefeito de uma cidade do interior que há 2 anos atrás o repasse dos royalties mensal para o seu município era em torno de 700 a 800 mil mês. Hoje ele recebe 4 milhões mês. Qual cidade do interior? É a cidade de Pati de Alferes, né, que tinha 3, 4 anos atrás uma receita mensal de royalties entre 700 e 800, agora beira 4 milhões. Então, o que eu quero dizer é que uma série de fatores, mas tem uma música que diz: dinheiro na mão é vendaval na mão de um sonhador. Então, ter muito dinheiro não é sinônimo de bons resultados. O que o Rio está vivendo é um bom momento do desenvolvimento econômico, mas com um comando competente que nos permite vender uma SEDAI, a concessão da SEDAI, com um ágio de 100%, colocando 17 bilhões nos cofres do Estado, que consegue, com competência, gerar um superávit nas contas do Estado, que não tem nada a ver com a receita da SEDAI, de algo em torno de 15 bi. É quase uma nova SEDAI de superávit. E é esse bom momento que tem nos permitido levar desenvolvimento, melhorias e investimentos em todas as áreas. Agora, como o senhor bem frisou, esse bom momento ele está calcado muito em cima ainda do aumento do bom preço do barril do petróleo. O que está sendo feito para que a economia do Rio de Janeiro, que já sofreu também, já teve um revés grande quando o preço baixou muito, não fique tão dependente desse produto que é volátil, é finito e o preço varia muito, né? O que tem sido feito é os exemplos que eu posso te entregar nesse momento. Né? Uma aposta na diversificação da economia. A minha chegada para a secretaria, quando o governador me convida, Mônica, ele materializa que é a inversão do que sempre foi feito. É o interior forte para o Estado ser forte. Né? Durante décadas a gente ouviu São Paulo é uma potência porque o interior é forte. Né? E o Rio pensava às vezes que tinha que prevalecer os investimentos na capital, na região metropolitana. Eu sou um ex-prefeito do interior, que durante 8 anos transformou uma cidadezinha do interior num modelo nacional de desenvolvimento econômico. Com forte apoio do governo do Estado que o senhor teve naquela época. Com forte apoio do governo do Estado nas obras de investimentos, mas as políticas públicas locais de atração de empresas, de mão de obra, de qualificação, qualificar a mão de obra, isentar tributos municipais, diminuir a alíquota do ISS, e são ações municipais. Então, o município de Três Rios é um reflexo de que uma gestão competente, cuidadosa e eficaz, quando
aposta na bandeira do desenvolvimento econômico transforma o município. E eu me tornei deputado federal e hoje estou secretário de desenvolvimento, Mônica. Fica muito claro que o governador Cláudio Castro quer, através de políticas públicas simples, mas que falam a língua do interior, consolidar o desenvolvimento econômico. É inverter a mão, é interior forte para que a capital se consolide. O que vocês estão fazendo e quando é que isso esse sonho do nosso interior desenvolvido vai virar realidade? Criando ferramentas de desburocratização, criando uma ligação direta com os prefeitos, ouvindo as suas necessidades para criar produtos que agilizem o processo. Agora nós vamos até o final desse ano, Mônica, entregar 13 agências de desenvolvimento econômico em 13 regiões do estado, que na verdade é um produto que consolida o desenvolvimento. Você me perguntar, o que é uma agência de desenvolvimento? É isso que eu ia perguntar, o que essas agências vão fazer? Você conhece o Poupa Tempo. O Poupa Tempo resolve a vida do cidadão comum. Perdeu um documento. Você chega lá, tira uma identidade, pega uma segunda via de uma conta. Tudo, você resolve a tua vida. O programa Resolve RJ, que são as agências, é o Poupa Tempo de quem quer empreender. Desde o seu Antônio para montar uma pequena carrocinha de cachorro-quente, a uma multinacional do setor de óleo e gás que esteja localizado numa dessas cidades do interior, ele vai a um único local e ali dentro desse único local ele tem um rito processual de agilidade da máquina pública, desburocratizando o seu dia a dia. Então, ali dentro, ele vai ter a abertura da sua empresa através da junta comercial, ele vai ter a Secretaria de Meio Ambiente podendo agilizar quando necessita de uma licença ambiental, ele vai ter o Corpo de Bombeiro quando necessita de uma licença da Defesa Civil, ele vai ter a Secretaria de Fazenda, ou seja, a gente juntou vários setores do ente público, dentro de um único local, criamos um rito processual para que todo o processo ele seja uniforme, rápido e o cidadão não tenha que fazer uma gincana, porque hoje o cidadão vai na secretaria tal e resolve o seu problema. Depois ele tem que ir na outra secretaria. E a gente otimiza tudo isso num único local. Em relação às vocações locais, que tipo de investimento que o Estado está fazendo para estimular, por Nós exemplo? estamos percorrendo o estado do Rio inteiro. Até o final do ano acontecerão mais 6 ou 8 encontros, que são os encontros de desenvolvimento econômico. A gente criou esse produto na secretaria, que é justamente o teu sentimento. O que a gente está fazendo para entender a realidade do município? Esses encontros durante um dia inteiro, através de um campo enorme de debates, ouvindo o setor público e privado, prefeitura local, agentes públicos, agentes privados, a gente chega na cidade, Mônica, com mapeamento dos gargalos, vulnerabilidades, necessidades e potencialidades. A gente une esses fatores, constrói aí uma estatística precisa e quando chegar às agências e os produtos, a gente já chega com produtos prontos de acordo com a necessidade e dificuldade do município. São os fóruns de desenvolvimento econômico. Já fizemos 5, serão mais 8 e esses fóruns são regionais. A gente, por exemplo, vamos fazer agora em Friburgo, na região Serrana 2. Irão participar desse... Minha querida região serrana. Exatamente. Nesse fórum, que será no dia 1º, ele vai reunir, sabe quantos? 14 municípios, com seus entes públicos e privados. E isso nos permite, numa troca de experiência, enxergar as vulnerabilidades e entregar as soluções. Lá é uma região que é turismo, e turismo e agronegócio, né? Agronegócio, ali na questão é verdade. Muito forte, tem crescido, e questão de confecção também do setor têxtil ali. Roupas íntimas, Então a gente une toda essa cadeia. Teresópolis também tem isso. Não, Teresópolis não, Petrópolis, Rua Tereza, né? Então, com a melhoria da estrada, com as obras que estão programadas, eu não tenho a menor dúvida, porque Petrópolis você consegue unir todos os produtos da economia. A pessoa vai para fazer a compra, a pessoa vai para o turismo, a pessoa vai pela história da cultura de Petrópolis, pela gastronomia, pela questão ali de Itaipava, daquela região. Ou seja, Petrópolis hoje é um mix de produtos que consolidam o desenvolvimento econômico. Agora uma região belíssima, maravilhosa, que a gente estava falando nos bastidores aqui, antes de começar a gravação, Costa Verde, né? E a Costa Verde perdeu muito com a violência, com a falta de segurança. Tem algum projeto para lá? Como é que vocês pensam em resolver isso? Primeiro, um projeto fundamental que é uma solução
desse governo, da nossa secretaria, numa parceria com outras secretarias, Casa Civil, Meio Ambiente e Fazenda, que é a consolidação do Porto de Angra, né? Um importante polo para o desenvolvimento da região inteira, um projeto que estava agarrado há anos, que era a concessão e autorização para a operação do Porto de Angra. Resolvemos agora, tem menos de 10 dias. Então, isso com certeza consolida não só o desenvolvimento de Angra, mas de toda a região. Lógico, o setor segurança, ele é sempre algo que tem que ser colocado num patamar de destaque, de importância, porque com violência você não fomenta negócio. Mas o que a gente pode dizer, e aí eu não tenho como... Eu acho que, inclusive, é um dos fatores que mais impactam o desenvolvimento. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É histórico, e você acompanha com o seu trabalho, com a sua competência, nos últimos 10 anos, a Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Polícia Militar tem batido os melhores índices de segurança do Estado. Na série histórica dos últimos 10 anos, o Rio tem os seus melhores índices, né? Isso tem impactado no desenvolvimento econômico. Quando eu comemoro hoje, Mônica, 74 bilhões de investimentos acontecendo no Rio, da iniciativa privada até o final de 2022, muito se deve ao novo trabalho e os novos resultados da segurança pública. Vou te dar um exemplo pontual na tua pergunta. Se inaugurou um batalhão de polícia em Paraty, que não tinha. Mais policiais, mais efetivo, mais a presença física da polícia. Equipamentos, nunca se investiu tanto em equipamentos, em câmera de monitoramento, em armas, né? Em qualificação, em treinamento das polícias, como agora no período do governador Cláudio Castro. E isso tem um reflexo imediato no desenvolvimento econômico. Segurança consolidada atrai turista, atrai empresas que geram empregos e negócios. E a geração de empregos diminui a insegurança, digamos assim, né? Porque... Total. Distribui renda, as pessoas têm emprego, lógico, né? As pessoas têm, na verdade, um porto seguro, que é um emprego que garante ela ter a tranquilidade de ter uma vida mais tranquila, sem prospectar nada que não seja dentro da forma correta. Agora, você citou a Petrobras, 80% dos fornecedores da Petrobras são de fora do Rio. E aí, pagando impostos fora daqui. E ainda tem, o fato do Rio ser produtor de petróleo e não poder cobrar o ICMS aqui na produção. Tem que cobrar, o ICMS é pago na venda, então o ICMS sai daqui e vai para os outros estados. Não é muita injustiça para o Rio de Janeiro só? Mas acho que essa é uma grande luta de vários governadores, né? Historicamente, você acompanhou essa luta de todos os governadores junto ao governo federal, né, para que pudesse corrigir esse tipo de injustiça. O governador Cláudio Castro tem sido constante nas suas visitas ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Paulo Guedes, a toda a equipe econômica, tentando modular, tentando puxar a fila na defesa do interesse do Estado do Rio, principalmente com foco naquilo que é, para nós, cidadãos fluminenses, uma tremenda de uma injustiça. Não dá para eu dizer que é uma injustiça construída de ontem para hoje. É historicamente o Rio luta para reverter esse quadro. Mas agora nós temos um presidente da República que é do Rio de Janeiro, um ministro da Economia que é do Rio de Janeiro. Você acha que tem uma certa má vontade com o Rio? Agora esse negócio do regime de recuperação fiscal, inclusive, né, essa polêmica, olha só, não aceita? Eu acredito que nunca existe má vontade quando existem políticos de bem. Eu não consigo enxergar um político de bem querer prospectar nenhum tipo de legislação ou ato que possa prejudicar o ser humano, independente de ser o estado dele. Agora, o que tem são, e aí é discussão técnica, Mônica, são pontos de vista. A gente entende que é injusto, que sacrifica o Rio, que impacta nas contas públicas do Estado, que impacta e tem reflexo numa melhor qualidade da saúde. Lógico que a gente luta por isso. E o governador tem feito o seu papel, né? O governador tem construído debates
debates calorosos com o governo federal, principalmente com a equipe econômica, né, justamente defendendo... Principalmente em relação agora ao plano de recuperação fiscal, de recuperação que é vital, né? E aí, se você me perguntar o que eu acho que o governador, com a competência dele, com os números reais que ele tem, com a boa sensibilidade que ele vai convencer, eu acho que a gente vai reverter essa decisão do Ministério da Economia. Vamos voltar a falar nisso daqui a pouco. E no próximo bloco, lembram do Comperj, o polo petroquímico dos sonhos do Rio de Janeiro? Será que ele pode ainda virar realidade? E a novela da concessão do Aeroporto Santos Dumont, como vai terminar? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o secretário de Desenvolvimento, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Fará. Não posso esquecer de nada, né? A gente estava falando do regime de recuperação fiscal e da resistência da equipe econômica, da luta do governador Cláudio Castro para que os termos do Rio de Janeiro sejam aceitos e o Rio entre. Eu tenho certeza que o governador vai ter esse. Mas, se ele não tiver, qual é o plano B? O plano B é o que o governador já está aplicando. Modernidade, enxugando as despesas, tendo superávit, criando produtos que consolidam a economia do interior, do pequeno, médio e grande negócio, atraindo grandes empresas. Mônica, é importante a gente bater nesse número. Um Rio que contabilizava o abandono de empresas, o fechamento de negócios. Hoje nós temos 75 bilhões de investimentos até o final desse ano de negócio em todas as áreas. Eu acho que o que responde melhor à sua pergunta é uma das maiores e mais importantes missões que o governador me deu à frente da secretaria. Qual é? Que é diversificar a economia do estado do Rio de Janeiro. Nenhum estado, nenhum país, nenhuma cidade, e eu vivi isso no meu município, se sustenta apostando apenas numa fonte de receita. O Rio teve, como você bem colocou, altos e baixos, porque o Rio entendeu que a única receita que podia gerar a economia do estado era a oriunda do petróleo. Mas a gente também tem empreendimentos simbólicos, como eu falei na chamada desse bloco, que é o Comperj. Sim. Um desses investimentos, o Leste Fluminense, né? Como você falou, um dos investimentos, o Comperj ficou abandonado. Quebrou uma região. Quebrou uma região, exatamente. Agora virou realidade. Era uma tristeza você passar por lá, você ver hotel Tanguá, fechado, Itaboraí, Rio Bonito. empresa fechado, casas abandonadas. Era um cenário, assim, desolador mesmo, né? É isso. Hoje, e aí, vai voltar a bombar? Já voltou. Numa forte parceria do governo federal com a Petrobras e com o governo do estado através da secretaria, nós firmamos um termo de compromisso. As operações já se iniciaram. A previsão é que no início de agosto agora de 2022, o antigo Comperj, que virou Gaslub, comece as suas operações. Nós estamos falando num projeto de 7 mil empregos diretos serão gerados e um investimento de em torno de 16 a 18 bilhões de reais. Então, isso sempre foi uma expectativa grandiosa, né? Naquela época... era muito maior do que isso. Então, na verdade, o que se criou era a prospecção de um projeto quase que intangível. O Gaslub é a realidade ajustada. Então, aquilo que era quase que impossível de acontecer, que era o Comperj, virou um Gaslub, ou seja, numa realidade muito mais consistente, uma realidade previsível que me permite trazer esses números. São algo em torno de 17 bilhões de investimentos, algo em torno de 7 mil empregos diretos, que vai movimentar o setor do gás naquela região e que vai recuperar aquele cenário triste que impactou nos últimos 10 anos aquela região que quebrou, porque aquela região apostou que o Comperj seria a salvação. Não houve Comperj, todo mundo que foi para lá não teve os seus negócios materializados e hoje a única esperança que a gente vive ali é que com o Gaslub
num projeto da Petrobras, com o governo do Estado, através do Ministério das Minas e Energia, a gente possa reviver uma história de sucesso. Mas a população fluminense já está um pouco calejada com essas esperanças, essas expectativas. Eu acredito que o auge disso foi o período que antecedeu a Copa, as Olimpíadas. Lembra como era falar? Não, o Rio de Janeiro vai ser outro. E aí ficou uma certa frustração com isso, né? Assim... E aí eu queria saber... Como que a gente, como que vocês pretendem tornar isso realidade ou fazer dessa fase de bonança permanente com tantas questões políticas, com tanta instabilidade política, né, que a gente viveu e ainda vive, né? Primeiro eu preciso te dizer com toda a verdade do mundo que não é perspectiva de otimismo. Eu venho aqui trazer fatos. O Comperj já começa a funcionar em agosto de 2022. Então não é projeto de gaveta, projeto de discurso. Já está acontecendo. O setor do Porto Açu em São João da Barra se consolida. O presidente vem agora ao Estado anunciar uma série de investimentos ali ligado a acesso com ferrovia, que era o que faltava para consolidar o Porto Açu num dos maiores portos da América Latina. Né? Mais de 30% do petróleo exportado do nosso país sai do Porto Açu. O Porto Açu virou um grande hub. O governo vai anunciar ali, em muito breve, uma solução histórica daquele porto, que é a ZPE, que são as zonas especiais. Ou seja, o Rio está se mexendo. Então eu não falo de otimismo, eu falo de fato. Porque é fato um Estado que tem 75 bilhões de investimentos acontecendo, é fato um Estado que recuperou 100% dos empregos perdidos durante a pandemia. É fato, Mônica, é importante a gente falar nisso. Pois isso. Porque, sabe por quê? O cidadão fluminense, né, ele que era aquele cara feliz, otimista, ele passou a ser pessimista, cético, e nós hoje temos que bater no orgulho e dizermos, sou cidadão fluminense, no Estado que mais se desenvolve no país, no Estado que recuperou 100%, um Estado que tem 75 bilhões. A gente tem que ter autoestima. Está na hora do cidadão fluminense entender que aquele Estado do passado, né, que viveu algumas crises, hoje não é mais esse. Tem boas coisas acontecendo. A gente tem que ter essa autoestima. Muito do que atrapalhou o Rio é que o cidadão fluminense foi dragado por um sentimento de pessimismo, de tristeza. Mas não à toa, não né? à toa. A Operação Lava Jato, por exemplo, ela afetou... a economia. Fortemente a Petrobras no Rio, né? Várias empresas, empreiteiras com sede no Rio, né? Então, não é à toa que... Sim, que o Rio viveu esses momentos. Que o Rio viveu e que... E que a sociedade perdeu o otimismo. Perdeu o otimismo e fica um pouco receosa ainda. Eu não tenho a menor dúvida que fatos aconteceram, e aí eu não entro no mérito se foram corretos ou não. Eu acho que justiça, quem discute é justiça. Eu sou secretário de Desenvolvimento Econômico com a missão de consolidar as políticas públicas do Estado inteiro. O meu dever de casa, me dado pelo governador Cláudio Castro, tem sido executado na sua íntegra, que é criar ferramentas, atrair novos negócios. Assim, é nítido isso, você que é da área da imprensa. O que a gente via nos últimos anos, muito fruto dessas crises que o Rio viveu, era anúncios das grandes empresas, todas indo embora. O que a gente tem visto hoje, Mônica... Crises todas políticas, crises né? políticas, crises políticas, institucionais, morais, ou Exato. seja, um pacote de crises. Quando você junta todas essas crises, você impacta primeiro a economia. Quando você impacta a economia, você impacta direto na vida do cidadão de qualquer classe social. E eu preciso te dizer que isso é muito importante. Nós estamos vivendo o sentido inverso dessa realidade que, infelizmente, o Estado viveu, que é o quê? A chegada de novas empresas, o retorno de setores que tinham abandonado o Rio de Janeiro. Por exemplo? Por exemplo, o setor farmacêutico. O Rio já foi o maior polo do setor farmacêutico do país. Foram todos embora. Começa a voltar agora atrás para a União Química.
numa grande operação, já numa primeira em Itatiaia, e um segundo anúncio que eu não posso fazer aqui agora. Não. É de um novo projeto. Pode contar o milagre e o nome do santo, por favor, eu posso te dizer que é um dos maiores projetos do setor farmacêutico que vai acontecer aqui. Já aconteceu o primeiro desenho da União Química e o que a gente em breve vai anunciar é um novo produto do setor farmacêutico que coloca o Rio de Janeiro de novo no cenário de destaque do setor. Nós temos aqui o setor automotivo, muitas montadoras diminuindo as suas plantas, demitindo. Sabe o que a gente tem hoje? Todas as montadoras reafirmando o seu compromisso com o Estado, ampliando as suas plantas, e eu vou citar 3. Volkswagen, o anúncio da fabricação dos caminhões elétricos, um investimento de quase 2 bilhões de reais na planta da Volkswagen aqui. A Nissan, com a fabricação do modelo Kicks e com um novo modelo que em breve eles vão anunciar, fabricado aqui. E agora, nesse mês, a Nissan já retoma o segundo turno da sua produção, que tinha mais de anos que só estava funcionando um turno. E a Jaguar Land Rover, que produzia aqui o Evoque, parou de produzir, passou a importar o Evoque para o comércio local e agora, há 1 mês e meio, a Jaguar, a Evoque, a Land Rover anuncia e já está produzindo no Rio de Janeiro o modelo Evoque, ou seja, é a retomada do setor. Uma outra polêmica, além do regime de recuperação fiscal que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, é a concessão do Aeroporto Santos Dumont. Primeiro, explica pra gente por que essa concessão, no modelo que está, ela quebra o Galeão ou prejudica enormemente as operações no aeroporto do Galeão. Primeiro, o Galeão é um orgulho do cidadão fluminense. Não é à toa que ele se chama Tom Jobim, né? Exatamente. E o Galeão vem sofrendo, nos últimos anos, um fluxo diminuído muito pela forma com que inflaram, né, a operação do Santos Dumont, né? E também a ausência de voos internacionais para o Galeão. Tanto que o governador, para minimizar o impacto das companhias que operam no Galeão, reduziu a alíquota do querosene da aviação, né? O governador, sensível a essa questão do turismo, sensível aos impactos que o Galeão vem sofrendo, o governador fez uma redução da alíquota do querosene do combustível para a operação do Galeão, para minimizar as perdas. Segundo, esse modelo que o governo federal desenhou para a concessão do Santos Dumont, ela não é só a minha opinião, ela é a opinião de todos os cidadãos fluminenses. Ela é um absurdo, ela é injusta, ela, na verdade, sacrifica ainda mais um orgulho do cidadão fluminense, um dos aeroportos mais importantes do mundo, né? Um dos aeroportos com a melhor infraestrutura, não só para passageiros e de cargas. E essa modelagem que o governo defende, ela impacta na alma, né? Coloca até o risco de existência. E o governo do Estado, através do governador Cláudio Castro e de todos os seus atores envolvidos, a Alerj, todas as entidades, Firjan, FEComércio, o prefeito Eduardo Paes, ou seja, todos os cidadãos que amam esse Estado, né, estão se posicionando contra a esse desenho, né, que construiu esse edital, que para todos nós ele é agressivo e impacta na existência do Galeão. Agora, secretário, a gente já falou aqui da Costa Verde, a gente já falou da região serrana e agora eu queria falar da Baixada Fluminense, que é uma região muito querida também e uma região que precisa, né? Precisa ter empresas lá, até para as cidades de lá, deixarem de ser cidades dormitório para se desenvolver, as prefeituras conseguirem ter uma arrecadação per capita que as permita fazer os investimentos necessários, melhorar a qualidade de vida da população de lá, né? O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, vive reclamando, né? Nova Iguaçu não tem um distrito industrial com incentivos fiscais. Queimados do lado tem. Quais são os projetos para aquela área? Vamos lá. Primeiro, é uma prioridade do governador Cláudio Castro, que entende essa necessidade de consolidar
a chegada de negócios, de empresas e a geração de emprego na região metropolitana, na região da Baixada. Isso é fato. Só que, Mônica, você não aperta um botão hoje e uma indústria se instala numa região no dia seguinte. E o que o governador, o que o governo tem feito? Enquanto que a gente não materializa a chegada de grandes negócios e em grandes empresas na região da Baixada, o Estado está fazendo a sua parte, levando os investimentos do Pacto RJ. Qual foi o maior percentual de investimento do Pacto RJ para a região metropolitana e para a região da Baixada? Por quê? Mas isso são obras de infraestrutura. São obras de infraestrutura. Vocês estão acreditando que essas obras de infraestrutura vão levar as empresas a Total. Nenhuma empresa de nenhum setor, ela vai para um local, e eu vivi isso como prefeito. Primeiro eu cuidei de criar a minha cidade uma infraestrutura para receber as empresas. Nenhuma empresa vai para um local onde ainda não tem uma infraestrutura básica. E o que o Pacto RJ está fazendo é entregando novas ferramentas na infraestrutura das cidades para que essas cidades possam competir de igual para igual com outros municípios que ao longo dos anos tiveram investimentos nesse setor. Então, o Pacto RJ era necessário, fundamental para consolidar. Ponto. E aí os números não mentem. A maior parcela de investimentos e destinação dos recursos do Pacto vai para a região metropolitana e para a região da Baixada, porque fica claro que precisa ter um desenho novo para consolidar o desenvolvimento. Paralelamente a isso, né, a gente tem lá no nosso mapa de desenvolvimento trabalhado com as empresas que nos procuram oferecer a essa região, né, como uma grande oportunidade de negócio. Só que a gente não obriga o empresário a ir para um local. A gente sugere, mostra as vulnerabilidades e as vantagens. E a escolha é do empresário. Mas a gente tem conseguido avançar. Por exemplo, a Amazon, né, a maior empresa do mundo do setor de distribuição. Conquista do atual governo, um grande CD no estado do Rio de Janeiro. Aonde vai acontecer? No município de São João de Meriti. A Magalu que está instalando 200 lojas, né? A previsão, com a questão da pandemia, eles vão dar uma diminuída. Era 130 lojas, né, até o final desse ano, deve ficar aí na faixa de, já fizeram 30, mais 50, deve ficar na faixa de 90, né, para dar continuidade. Diminuíram bastante, mas uma crise que afetou a todo o setor. Então, as empresas se redesenham. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a Magalu montou o seu maior CD em Caxias, já está agora em fase da ampliação de um novo CD, muito maior, em Caxias. CD Centro de Distribuição. Né? A Amazon, volto a dizer, no município de São João de Meriti. A ampliação das lojas de varejo de outras redes, por exemplo, que é a Via Varejo, que envolve Casas Bahia e Ponto Frio, ampliando o seu CD. Em breve nós vamos estar anunciando o novo CD, o maior da América Latina, do Mercado Livre, que é uma das maiores do mundo. E vai ser aonde esse? Vai ser em Duque de Caxias. E cadê o Distrito Industrial de Nova Iguaçu? O Distrito Industrial de Nova Iguaçu, veja bem, todos os distritos são importantes. Como eu disse no início, a gente não obriga o empresário a ir para um determinado local. A gente mostra a realidade de cada região e de cada município e o empresário opta por aquele que ele entende que é melhor para o seu negócio. O papel do Estado é atrair. E qual tem sido a maior ferramenta de atração de novos negócios para o Rio? A segurança jurídica. O que fez as empresas irem embora do Rio de Janeiro? Um Estado que entregava benefícios e depois cancelava. Um Estado que não tinha segurança física dos empresários, dos colaboradores. Então, um Rio que começa a entregar segurança, melhores índices de segurança pública dos últimos 10 anos. Um programa Pacto RJ investindo 17 bilhões de reais em infraestrutura. Uma nova modelagem de legislação, né, para fazer o Rio um estado mais moderno, ágil e atrativo. Então,
essa série de fatores tem devolvido para a gente aquilo que é a palavra mágica do desenvolvimento. Sabe o que é? Segurança jurídica. Nenhum empresário nenhum empresário coloca o seu negócio onde ele não tem segurança. Isso era uma grande, ainda, né? Uma grande reclamação do setor produtivo. E eu vou te dar um exemplo, Mônica, que reafirma o que eu estou colocando aqui. O exemplo do leilão da SEDAI. O leilão da SEDAI foi colocado na rua em apenas 3 meses, sem nenhum questionamento dos órgãos de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas, Justiça. Depois do resultado, não houve nenhuma ação, porque normalmente numa concorrência, quem perde, questiona a legalidade. Isso é de praxe. O cara vai para uma licitação, perdeu, ele coloca ali um monte de defeitos e tenta encontrar algumas brechas para o processo ser anulado. Não houve nenhuma manifestação em nenhum órgão de fiscalização da lisura e condução do processo licitatório da concessão da SEDAI. E o mais importante, o primeiro lote teve um ágio de 100%. O segundo lote teve um ágio de 94%. O que eu quero te dizer é que isso mostra para o mercado externo e internacional que hoje tem um novo governo que oferece segurança jurídica. No próximo bloco nós vamos falar desse mercado internacional e o secretário vai explicar para a gente também no próximo bloco como é que eles fizeram esse milagre da multiplicação dos empregos e também como curte os momentos de folga um secretário que tem que ficar o tempo inteiro pensando em arranjar trabalho para todo mundo. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o secretário estadual de Desenvolvimento, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Fará. É prazer estar aqui, Mônica, sempre uma honra, levando essas informações desse novo Rio para o cidadão fluminense voltar a ter orgulho desse estado. Secretário, a Fiocruz está construindo uma fábrica em Santa Cruz, temos aqui o Instituto Vital Brasil. Na pandemia, nós aprendemos da pior maneira como é importante ter centros de estudos, de tecnologia, de produção de vacina, né? Como é importante ser um estado altamente produtor de vacinas. Como é possível acelerar o desenvolvimento dos setores de química fina e biotecnologia aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que é uma grande aposta, né? Eu tenho acompanhado uma grande aposta do governo buscar investimento e atração de negócio do setor de ferramentas tecnológicas, né? O secretário Dr. Serginho tem feito um trabalho brilhante à frente Dr. Serginho é o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Exatamente. Ele tem feito um trabalho brilhante com a sua equipe. Aliás, Mônica, eu preciso fazer aqui, me permita, fazer uma observação que nada acontece por acaso, né? O governador conseguiu construir um quadro de secretariados muito competentes e comprometidos. E isso tem dado, em tão pouco tempo, quando você fala do milagre, o milagre, ele... Milagre da multiplicação dos empregos. Mas o milagre, assim, ele é uma junção de fatores. Um governador sensível, humilde e competente, que reúne um grupo de colaboradores competentes nos lugares certos, uma excelente relação com o Poder Legislativo, justiça seja feita, o papel da LERJ nesse processo todo, e aí, em nome do presidente André Siciliano, né, o papel da Casa na modulação de leis, né, no papel importante validando os programas, a qualidade dos novos prefeitos. E um secretariado muito político, né, que chegou a ser um pouco desacreditado por isso. Você é deputado federal, doutor Serginho é deputado estadual e tantos outros, né? Mas ser político é ser gestor de gente, de projetos, de cidades. Eu me orgulho de ser político. Eu fui prefeito 8 anos de uma cidadezinha do interior que virou uma referência internacional de política de desenvolvimento. Me elegi deputado graças ao trabalho que eu construí no meu município, que transformou a vida de uma cidade e de 100 mil pessoas. Então, ser político não é um adjetivo pejorativo, ele é um adjetivo positivo.
né? Como em qualquer profissão, tem o bom e tem o mal, tem o competente e o incompetente. O governador construiu um quadro de secretários que, é assim que eu vejo, independente de alguns ocuparem cargos públicos de deputado federal ou de deputado estadual, são pessoas comprometidas e competentes. Simples assim. E aí o resultado acontece. Tem 2 setores que eu acho que a gente não pode deixar de falar em relação ao Rio de Janeiro. A cultura, sim, que o Rio de Janeiro é o tambor cultural do Brasil, e o turismo, que o turismo é capital, interior, é um setor muito forte, muito importante para a nossa economia. Então, eu queria que você falasse desses dois, do turismo e da cultura. Olha só, do turismo está claro, né? E por isso a nossa briga por essa questão da modelagem dos aeroportos, por isso que o governador mexeu na alíquota da querosene da aviação, porque o turismo é uma das fontes mais importantes de receita. O Rio é a porta do mundo, todo mundo quer conhecer o Rio de Janeiro. Então, assim, o primeiro papel, o primeiro produto que o governador entregou nesses 15 meses para mostrar para o turista do mundo, seja ele do turismo de negócio, não importa o tipo de turismo, é um novo estado no que se refere à segurança da vida do cidadão. Mais policiamento, salários aumentados, estrutura de treinamento das polícias, estrutura de equipamentos tecnológicos, estrutura de novos carros, ou seja, você entrega primeiro e quando você entrega bons produtos, você atrai. E o resultado está aí. A cultura? A rede hoteleira com quase 100% de ocupação nos últimos 4 meses, Mônica, em plena uma pandemia. Isso é histórico, isso impacta na economia direta do Estado. E a cultura, idem, né? O governo tem, através da Secretaria de Cultura, criado novos produtos, novas ferramentas, envolvendo a questão da cultura da raiz, valorizando aquele projeto cultural das comunidades, né? Isso é muito legal, né? O Rio deixa de ser apenas o polo dos eventos culturais, dos grandes eventos. O Rio vai lá na ponta, vai lá na raiz. E isso é fundamental, porque você consolida a história da cultura. Então, acho que esse caminho ele está bem traçado e é por isso que os resultados estão aparecendo. Na boa, assim, eu tenho 34 anos de vida pública, tenho o meu mandato de deputado federal que me orgulha muito e eu não estaria aqui fazendo cada observação dessa com muito zelo, mas acima de tudo com muita verdade. É um novo momento, é um Estado que paga os seus colaboradores, o salário dos funcionários em dia. Como eu falei na abertura. É um Estado que tem superávit financeiro em plena uma pandemia. É um Estado que tem o maior programa de investimento da sua história, que é o Pacto RJ, que serão 17 bilhões de investimento. Ou seja, não tem como. É o Estado que recupera os empregos. Secretário, em abril, o senhor é deputado federal, como a gente já falou aqui. Em abril, o senhor vai ter que deixar o cargo para concorrer à reeleição, né? Perfeito. Disputar uma vaga de novo na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal. Sim. Como é que vai ficar essa secretaria? O governador não criaria programas que tivessem prazo de validade em razão do processo eleitoral. O senhor vai indicar o seu sucessor? Eu entendo que a continuidade de um grupo de pessoas que já estão produzindo resultados e com êxito deva continuar. O seu 01 deve assumir, então. A escolha do governador, a gente sugere. Eu tenho uma equipe competente, preparada, que tem ao longo desse tempo produzido excelentes resultados para o governo e para a sociedade fluminense. Eu aprendi que time que está ganhando, normalmente a gente não muda. Então eu entendo que o governador, isso não é uma regra, quer dizer, quem decide é o governador, né? É ele que tem o poder de escolher quem entra e quem sai. Mas eu acredito que os resultados aparecendo, a tendência é que pessoas continuem desempenhando o seu papel para que a gente não tenha justamente a tua preocupação, uma interrupção, né, daquilo que está sendo produzido de forma competente, ter um revés. É assim que eu acredito. Agora, a prioridade na sua vida é a política, é o mandato. Resume isso, como é ser político nesse momento em que os políticos são tão desacreditados? Eu tenho orgulho de ser político. Eu tenho orgulho. Eu sou um cidadão de uma cidade do interior, que virei vice-prefeito, que depois virei prefeito, fui reeleito com 84% dos votos do meu município,
fui eleito prefeito empreendedor do estado 3 vezes e fui eleito prefeito empreendedor do Brasil 2 vezes por práticas públicas que mudaram a vida de 100 mil pessoas e mudou uma cidade para sempre. Eu tenho que ter orgulho disso. Eu entendo que o meu papel como homem público não é trabalho, não é desafio, é missão. Porque alguém que tem sobre as suas mãos a oportunidade e privilégio de mudar a vida das pessoas, seja ela de qualquer nível social, mudar uma cidade, tem que ter orgulho para dizer. Eu tenho orgulho de ser político, eu tenho orgulho de estar deputado federal e o governador me deu uma honra, né, de transformar a política pública que eu fiz lá no interior como uma política pública de Estado. E os resultados, graças a Deus, nessa junção de parcerias, né, acho que assim, eu só queria fazer uma observação aqui, que às vezes, porque não é um cargo muito badalado, porque não tem o viés político, mas é importante a gente enaltecer o trabalho que vem sendo feito, né, com uma competência que há muito tempo a gente não vê na Casa Civil com o secretário Nicola Miccioni. Mais um. Que o Nicola tem sido um cara que tem tocado essas mudanças muito grandes e o exemplo são a concessão da SEDAI, que foi toda ele que conduziu com a equipe dele. Dito isso, secretário, vamos dar uma relaxada agora e vamos para o nosso ping-pong final. Time de futebol. Rubro-negro, Flamengo, com muito amor e paixão. Partida de futebol inesquecível. Flamengo e Vasco, Campeonato Carioca de Só para provocar o diretor que é vascaíno, né? Flamengo e Vasco, final do Campeonato Carioca de 1978, gol do Rondinelli de cabeça aos 43 minutos no Maracanã, com quase 170 mil pessoas, eu estava lá. E eu estava lá com 13 anos vivendo esse momento. Escola de samba. Mangueira. Desfile ou samba inesquecível? Desfile inesquecível, que eu também desfilei, Ratos e Urubus da Beija-Flor. Da Beija-Flor. Enredo do Joãozinho 30, eu desfilei naquele ano. Eu desfilava na Mangueira e também desfilei na Beija-Flor. Naquela ala que foi atrás, exatamente, com todo mundo. É isso. Então, assim, eu acho que aquele momento do samba ali, aquele enredo, eu acho que ele é histórico e ficou para sempre na memória de quem ama o Rio e de quem ama o samba. Tá? Livro de cabeceira. Maktub, do Paulo Coelho. Música preferida? A Vida é um Rio. Filme preferido? Nasce uma Estrela. Que tipo de negócio abriria no Rio e onde? Talvez eu montaria aquilo que já é o meu ramo. Eu sou do ramo de fast food, de lanchonetes. Eu com certeza abriria uma loja aqui no Rio de Janeiro desse setor. Muito bom. Ponto turístico imperdível do interior do estado? Palácio de Cristal, em Petrópolis. Paisagem mais bonita do interior? Serra de Teresópolis. Melhor bar? Jobi. Alguma superstição? Nenhuma. Santo de devoção? Nossa Senhora Aparecida. Não passa uma semana sem? Eu não passo uma semana sem cuidar das pessoas que eu amo, principalmente os meus pais, que por privilégio estão vivos. Estou sempre procurando estar perto. Quantos anos eles têm? 90 para 91 meu pai e 86 anos a minha mãe. Um grande perrengue que já passou na política? Cara, assim, eu vou te dizer, talvez uma grande frustração, que é não executar um projeto que eu prospectei no meu município, que era implementar um projeto que atendesse famílias de baixa renda nos moldes do programa Poupa Tempo. Eu apostei tudo nesse projeto. E tinha nome esse projeto? Tinha Transforma Cidadão. E aí eu tenho uma frustração, porque eu fui prefeito 8 anos, sonhei, prospectei, comecei essa obra e não pude terminar. Ela continua parada. Continua parada. Isso é. E quando criança, queria ser o que quando crescesse? Eu queria e ainda alimento esse sonho, pode ser maluquice. Eu sempre sonhei em ser médico. Um ídolo? Me permita falar 2. Um ídolo na política, Leonel de Moura Brizola. Centenário dele esse ano, né? E um ídolo de vida, vocalista, Ay Anderson, da banda Jethro Tull, uma banda de rock progressivo dos anos 70. Né? Então, assim... Secretário roqueiro, hein? Então, são 2 ídolos que eu alimento. Um sonho? Um sonho? Poder consolidar o desenvolvimento e o poder de compra do cidadão fluminense de A a Z. Essa é a minha missão, é o foco do meu trabalho e é o meu sonho atual, de fato, que é poder consolidar o desenvolvimento econômico para
para todas as classes sociais no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua entrevista, secretário Vinícius Fará, de Desenvolvimento, Energia e Relações Internacionais. Olha! Obrigado, Mônica. Muito obrigada. Estar aqui, o papo honra. Foi muito legal. Foi muito legal. Muito obrigada por ter vindo. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!